Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o benzeno. Por que o benzeno, a gente fala separado dele? Porque o benzeno é uma substância orgânica e ele está presente em muitas substâncias. Não só roupas, jeans, poliéster, mas também na alimentação, corante, conservante, como é que fala? Conservantes de alimento e assim vai indo. Tem um monte de coisas que tem a presença do benzeno. Só que o benzeno, ele tem um sério problema. Ele é tóxico, ele é um líquido incolor, ele é inflamável, então ele é um perigo, só que ele tem um cheiro muito forte e característico. E se você estiver na presença de benzeno, você pode se intoxicar. Você começa a passar mal, você vai ter tonteira, náusea, vômito, vão ter vários sintomas de uma intoxicação. Então, a gente deixa ele assim, como ele está presente em muita coisa, aí ele sempre tem um lugarzinho só dele na orgânica. Aí, eu já fiz uma base do que é o benzeno, líquido, beleza, que eu coloquei aqui pra vocês. E vou agora começar a resolver aqui. Então, o benzeno, ele tem uma forma molecular C6H6. 6 carbonos, 6 hidrogênios. E ele tem uma estrutura também que a gente chama ela de uma estrutura fechada. Então, vou dispor. Ele é representado, a sua fórmula estrutural. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. O benzeno, ele tem 3 ligações simples interligadas com... Vai ficar meio juntinho aqui. Com 3 ligações duplas. Elas se intercalam. Tá. Só que, então, essa aqui é a forma do benzeno. Só que a gente pode desenhar tanto ela assim, como numa forma de traço, que também é aceitável. Traço ou forma de bastão. Depende do jeito que o professor fala, mas ele pode ter esses dois nomes. Então, eu faço os vértices, aonde tem... Saiu um pontinho aqui que não deveria ter saído. E como eu já coloquei em outro vídeo, as ligações... Desculpa, a fórmula de bastão, ele vai ter, então, 6 carbonos, 6 carbonos e também 6 hidrogênios. Como é a forma de bastão, ele deixa tanto os carbonos quanto os hidrogênios ocultos. E agora, vou representar as ligações. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Beleza. Só que o carbono, ele faz uma coisa muito legal, que é a ressonância. O que é essa ressonância? É fazer com que a estrutura permaneça a mesma, mas há uma movimentação de elétrons. Lembrando que compostos orgânicos, eles fazem ligações covalentes, onde há compartilhamento de elétrons. Então, o que acontece nesse compartilhamento de elétrons? Os elétrons, eles estão sempre em movimento, sendo compartilhado por quem está ali. Então, o que acontece? Ele me dá uma estrutura e as elétrons, ele começa a andar, vamos colocar assim, dentro da estrutura do benzeno. Então, eu vou mexer na forma de bastão, tá, gente? Então, o que acontece? E com isso, nessa movimentação dos elétrons, eles me dão duas substâncias que têm estruturas diferentes. Repara não, gente, um benzeno é maior, outro menor, é sempre assim. Aí eu vou colocar as ligações duplas. Nossa, essa aqui ficou feia. Melhor. Então, o que acontece? As ligações duplas, só que
essa ressonância do benzeno, ela faz com que as ligações estejam em movimentos. Então, o que acontece? Essas ligações, esses elétrons em movimento, eles meio que pulam de lugar. Então, ora, as ligações estão nessa posição, ora, estão na outra. Repara, os carbonos permanecem no mesmo lugar. A única coisa que tem posições diferentes são as ligações. E com isso, ele me dá, então, duas estruturas diferentes. Então, por isso que o benzeno, essa aqui é a situação da ressonância. E aí, o que acontece? Como há essa movimentação, ele vai girando, depois ele gira para cá, aí depois ele gira para cá, e ele vai fazendo essa mudança. Então, como é que eles começaram a mostrar o benzeno? Mostraram um benzeno com um círculo central. Por que um círculo? O círculo, ele vai representar essa movimentação dos elétrons do benzeno, da estrutura do benzeno. Então, e por causa disso, o benzeno começou a ter um segundo nome. Anel. Opas! Opa. Anel benzênico. Ele começa a ter esse nome de anel benzênico. Por causa da ressonância, e benzeno que vem do benzeno. Beleza. Então, com isso também tenho compostos aromáticos. Por que compostos aromáticos? Por causa da seguinte situação. Compostos porque vão ser substâncias que têm a presença do benzeno na sua estrutura. Então, substâncias substâncias que têm o benzeno em sua estrutura. Então, eles são chamados de compostos aromáticos. Como eu já tinha colocado, que ele tem que o benzeno, uma das características dele é o cheiro muito forte. Então, por causa desse cheiro forte e característico, o benzeno começou a ter um terceiro nome, que é anel. Desculpa, o benzeno começou a ter um nome, segundo nome, anel benzênico, e um terceiro nome, ele começa a ser chamado de anel aromático. Então, por causa do seu cheiro característico, o benzeno, o benzeno tem, vamos colocar assim, que ele ganhou o seu terceiro nome, que é anel aromático. Então, compostos aromáticos são compostos que têm a presença do benzeno, ou anel benzênico, ou anel aromático. Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Um extremamente conhecido, que ele tem um cheiro muito forte, que todo mundo conhece, é um que tem 2 benzenos unidos. Essa estrutura é uma substância que a gente chama de naftaleno. Aí você vira e fala assim, gente, naftaleno parece com o quê? Então,
naftalina. O nome dele oficial, vamos colocar assim, oficial é naftaleno. A naftalina é um nome comercial. E, assim, os compostos aromáticos não seja só compostos que tenha anéis, só anéis. A gente pode ter uma substância um pouquinho diferente, que ela pode ter duas partes. E o anel aromático, ele faz parte da substância. Vou desenhar aqui. C, dupla O, OH, O, C. Nossa, esse O em cima ficou meio grudado aqui. Então, C, dupla O. O nome oficial dessa substância, ele é chamado de ácido acetil Nossa, gente, que coisa, me deu um branco aqui. Salicílico. Acetil salicílico. Acetil salicílico. Ele é comercialmente vendido, aí eu vou colocar esse líquido ali no debaixo ali do salicílico. Vou ficar mais arrumadinho. Esse é o nome dele oficial. Mas ele tem um nome comercial, que é ele é um remédio, para falar a verdade. Ele é um remédio. É aquele AAS infantil, que todo mundo conhece, deve ter tomado, que era um comprimido rosinha, doce. Pessoas que têm problema de pressão alta, eles tomam o AS, porque ele é perigoso. A gente toma, assim, acontece de uma criança tomar, pais darem o AS infantil, caso tenha febre, porque ele é um remédio, e ele é um remédio bem eficiente, especialmente com crianças. Mas ele também é extremamente eficiente com quem tem pressão alta. Por quê? Porque ele é um afinador sanguíneo. Ele faz com que a quantidade de ai, como é que chama? Desculpa, gente. A quantidade de coágulos no sangue diminui. Por isso que ele é um afinador sanguíneo. Beleza? Desculpa aí alguns esquecimentos, confusões, mas é isso aí. Então, aqui está a minha estrutura do benzeno.